Então, pessoal, hoje, contabilidade geral, CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Então, aqui nós temos, ativo biológico é um animal e ou uma planta vivos. Então, é um boi, é uma vaca, é um pé de eucalipto. Tudo isso aí são ativos biológicos. Exemplo: carneiros, árvores de uma plantação, gado de leite, videiras, árvores frutíferas. Então, isso aí são ativos biológicos. Aí, aqui dentro do ativo biológico, nós temos, produção agrícola. É o produto colhido do ativo biológico da entidade. Por exemplo, lã, madeira, leite, uva, fruta colhida. Isso aí são a produção agrícola, ou seja, você foi lá e você colheu a uva. Então, isso aí é uma produção agrícola. Aí aqui nós temos atividade agrícola. É o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para vendas ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. Então, pessoal, quem é que faz atividade agrícola? É o pessoal que trabalha assim. Vamos dar um exemplo, né? Numa fazenda. Numa fazenda nós temos o boi, temos a vaca, temos a plantação de milho. Então, esse pessoal que trabalha na fazenda é o que faz atividade agrícola. É o fazendeiro, é o peão. Esse pessoal que trabalha dentro da fazenda é o pessoal que faz a atividade agrícola. Ele vai transformar o ativo biológico em produtos agrícolas. E aqui nós temos, nós temos aqui uma série de ativos biológicos, produto agrícola e produtos resultantes do processamento da colheita. Essa lista aqui, pessoal, está no CPC 29, tá? Aí aqui nós temos, ativos biológicos. Um exemplo, é gado de leite. O gado de leite é um ativo biológico. Um exemplo de um gado de leite, uma vaca. Qual é o produto da vaca? É o leite. Depois que esse leite ele vai ser resultante. Qual é o produto resultante do leite? É o queijo, a manteiga. Então, isso aí é o produto resultante do leite. E aqui ainda temos aqui, planta de algodão. Qual é o produto agrícola dele? É o algodão colhido. E qual é o produto resultante desse produto agrícola? É o fio de algodão, é a roupa, é o tecido. Tudo isso aí são os produtos resultantes do produto agrícola, ou seja, é uma cadeia. Primeiro vem o ativo biológico, produto agrícola e produtos resultantes. Mais na frente a gente vai explicar sua mensuração, tá? E aqui ainda nós temos uma lista. Essa lista aqui está no CPC, tá? E aqui, algumas plantas, por exemplo, arbustos de chá, videiras, palmeira de dendê e seringueira, geralmente atendem à definição de planta portadora e estão dentro do alcance do CPC 27. Então, a planta portadora está dentro do CPC 27, ativo imobilizado. No entanto, o produto de planta portadora, por exemplo, folha de chá, uvas, óleo de palma e látex, está dentro do alcance da NBC TG 29. Então, tem que ter bastante cuidado. A gente tem que estudar para ver o que é que está no CPC 27, ativo imobilizado, e no CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. E aqui, nós temos mais algumas definições. Aqui nós temos, o bearer plant, ativo hospedeiro ou planta portadora. Portanto, compreende os ativos onde são extraídos os produtos agrícolas sem aquele deixar de existir. O que significa isto, pessoal? Um exemplo, nós temos aqui um pé de laranjeira. O que é que o pé de laranjeira dá? O pé de laranjeira dá a laranja. Então, quando você tira a laranja, a planta ainda continua. Então, isso aí chama-se planta de portadora ou ativo hospedeiro. Outro exemplo, o pé de goiabeira. Colhendo a goiaba, o pé continua. Outro, o boi reprodutor. O boi reprodutor é um ativo hospedeiro. O que é o boi reprodutor? O boi reprodutor é aquele que vai, vamos dar assim um exemplo bem vulgar mesmo, tá? É aquele que vai transar com a vaca. Um exemplo bem vulgar, tá? Então, ele vai deixar os seus espermatozoides na vaca,
a vaca vai ter bezerros, mas o boi reprodutor, ele ainda continua. Então, isso aí é o nosso ativo biológico, esse daí chamado de ativo hospedeiro. Agora, ó, não são ativos hospedeiros. Boi para abate. O boi para abate, ele é só um ativo biológico, ele não é ativo hospedeiros. O pé de soja, por que o pé de soja não é um ativo hospedeiro? Ele só é um ativo biológico, porque na hora que você vai colher a soja, você tem que arrancar o pé, ou seja, aquele pé morreu. Você ficou com a soja, mas o pé não presta mais. Então, ali é chamado de ativos não hospedeiros. Ó, pé de soja. Para colher a soja, tem que arrancar o pé. Pé de milho. O pé de milho, quando você tirou a espiga de milho, acabou o pé de milho, certo? Vamos ver mais aqui. Ó, a planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. É cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Um exemplo aqui, ó, você tem um pé de laranjal. Esse pé de laranjal você tirou todas as laranjas. Aí você quer acabar com esse pé de laranjal. Então você vai cortar todas as árvores. Essas árvores que são cortadas, você vai vender como o quê? Como sucata. Então isso aí, ó, é uma planta portadora. Mas na hora que você tem uma probabilidade remota de ser vendida, ou seja, praticamente é uma sucata, certo? Aí aqui nós temos, ó, observações. Culturas anuais não são exemplos de planta portadora. Exemplo, milho, trigo, pimenta do reino. Isso aí são culturas anuais. Aqui nós já falamos. E aqui, ó, a mensuração. Os ativos biológicos e os produtos agrícolas são reconhecidos pela entidade quando são cumpridas as seguintes exigências. A entidade controla o ativo como resultado de eventos passados. Os benefícios econômicos futuros associados ao ativo provavelmente fluem para a entidade. Então, aqui já é o conceito de ativo, praticamente, né? E diz, e o valor justo ou o custo do ativo pode ser mensurados confiavelmente. Então, aqui é a definição da mensuração dos ativos biológicos. Aí aqui, ó, o valor justo. O valor justo deve ser adotado para a avaliação dos ativos biológicos classificados no ativo imobilizado. Então, ó, classificados no ativo imobilizado, os ativos biológicos têm que ser a valor justo. A valor justo. Então, o ativo é classificado a valor justo. Aí aqui nós temos. Quando o valor do justo do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como custo, menos depreciação e perdas por irrecuperabilidades acumuladas. Então, pessoal, se você não puder determinar de forma confiável, ó, tem que ser de forma confiável. Se você não puder determinar de forma confiável, ó, porque o ativo biológico ele é a valor justo. Se você não puder determinar de forma confiável, ele vai ser mensurado como o quê? Custo menos depreciação e perdas. Ou seja, você vai fazer, ó, depreciação e perdas por irrecuperabilidades acumuladas. Ou seja, é o nosso impairment, tá certo? Então vamos continuando aqui. Quando o valor justo do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como custo menos depreciação e perda por irrecuperabilidades acumuladas. Aí aqui, ó, nós temos os nossos exercícios. Esses exercícios aqui, pessoal, nós pegamos praticamente todos os exercícios que já caíram em concursos, tá? Então agora está sendo uma nova tendência. Então vamos ver como é que a gente vai resolver essas questões. Então, aqui a primeira questão caiu no exame de suficiência. Ó. Consulplan, bacharel, segundo exame de suficiência de 2018. Em relação ao NBC-TG 29, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas, analisa as afirmativas. 1. É um animal ou planta vivos? 2.
Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causa mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. 3. É o produto colhido do ativo biológico da entidade. 4. É a extração do produto do ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo biológico. Então, pessoal, a primeira coisa, é um animal ou planta vivos. Eu já sei que é o quê? Aqui eu já sei que é um ativo biológico. Isso aqui é um ativo biológico. Então, o ativo biológico é um animal ou planta vivos. Aí eu já vou aqui e descarto a letra D. Então, a letra D está descartada. Aí vamos supor que, mas você tem que saber ao menos uma para ir descartando as outras, pessoal. Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação, que causa as mudanças qualitativa e quantitativa, ou seja, esse crescimento e produção é um exemplo, né? Novamente, o boi e a vaca, eles estão ali, se reproduzem e vai nascer o bezerrinho, ou seja, houve um aumento quantitativo, aumentou mais um bezerro. E aumentou também em dinheiro, qualitativo e quantitativa. Então aqui, nós temos o que? Compreende o processo de crescimento, degeneração e produção. Então, só você vir aqui, é uma atividade agrícola? Não, é uma transformação biológica. Então, você já descarta a letra A, porque aqui você, automaticamente, você já vê que é uma transformação biológica. Aí aqui o próximo, é o produto colhido do ativo biológico da entidade. Produto. Aí você vai ficar entre a dúvida aqui, se é colheita ou se é produção agrícola, né? O que deu para ficar nessa dúvida aqui, foi o 3 e o 4, tá? O 3, é o produto colhido do ativo biológico da entidade. O produto colhido é a produção agrícola. Então, aqui, deixa eu botar aqui, transformação biológica. E aqui, produção agrícola. E essa última só pode ser colheita. Então, pessoal, ele tirou isso aqui do CPC 29. Ele tirou do jeito que estava. Vamos ver aqui no CPC 29 o que é que diz. Ativo biológico é um animal ou planta vivos. Então, aqui, ativo biológico é um animal ou planta vivos. Depois, transformação biológica compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causa as mudanças qualitativas e quantitativas do ativo biológico. Esse aqui, pessoal, está no CPC 29. Isso aqui foi extraído do CPC 29. Então, do jeito que estava no CPC, ele colocou na questão. Próximo, produção agrícola. O que é a produção agrícola, pessoal? Aí vamos ver aqui o que é uma produção agrícola. Produção agrícola é o produto colhido do ativo biológico da entidade. Então, é o produto colhido. Produção agrícola é o produto colhido. Então, a resposta é a letra B. Então, a resposta é a letra B. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Essa questão caiu na FEPESE, Auditoria 2014. Assinale a alternativa que contém apenas ativos biológicos. Então, o que é um ativos biológicos? É um animal ou uma planta vivos. Então, vamos ver aqui. Carneiro é um ativo biológico? É. Árvores de uma plantação? É. Gado de leite? Também. Videiras são os pés de uva. Então, isso aqui é um ativo biológico. E árvores frutíferas, ativos biológicos. Então, a resposta é a letra A. Vamos ver o erro das outras. Carneiros, é. Tapetes de lã, não. Isso aqui, já é depois que você extrai a lã do carneiro e você vai transformar em tapete. Então, gado de leite é. Videiras também e árvores frutíferas. Então, aqui estava o tapete. O tapete já é um produto. Fio de algodão. Fio de algodão já não é. Árvore de plantação, gado de leite, vinhos. Vinho não é, O vinho já é um produto e árvores frutíferas. Então,
A letra C está errada aí. A D, madeira serrada. A madeira serrada já é um produto. Árvores de uma plantação, o queijo já é um produto. Videiras e árvores frutíferas. A última, vinho, o vinho já é um produto. Árvores de uma plantação, gado de leite, videiras e frutas processadas. Frutas processadas já é um produto. Então, a resposta da 2 é a letra A. Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte: FEPESE também, auditoria. Assinala a alternativa que contém apenas produtos agrícolas. Então, agora ele só quer os produtos, ó. Só quer os produtos, ó. Lã, madeira, leite, uva, fruta colhida. Então, a resposta é a letra A. A lã você tira do carneiro, a madeira você corta a árvore, o leite você tira da vaca, a uva você tira do pé de videira e a fruta colhida você tira de um pé de fruta frutífera, né? Um exemplo, a maçã, você colheu a maçã, uma manga, você tinha um pé de mangueira, você colheu a manga. E onde é que está o erro das outras, ó? O carneiro é um ativo biológico. A C, fios de algodão, árvores de uma plantação, ativo biológico. Gado de leite, ativo biológico. Vinho é um produto. Árvores frutíferas, aqui ó, ativo biológico. A D, madeira serrada, é produto. Árvore de plantação, ó, é um ativo biológico. Queijo é um produto. Videiras é um ativo biológico. Árvores frutíferas é um ativo biológico. E a letra E, ó, você já vai cortar logo aqui, ó. Vinho é árvores de uma plantação, é um ativo biológico. O gado de leite é ativo biológico, videiras é um ativo biológico e frutas processadas é um produto agrícola, tá? Então, a resposta da 3 é a letra A. Então, pessoal, vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: quando o valor justo do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como custo menos despesas de vendas, custos menos a depreciação acumulada e amortização, custo menos depreciação e perdas por irrecuperabilidade acumuladas, D, valor realizável líquido ou valor presente. Então, ó, foi o que nós dissemos aqui. Quando o valor justo do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como custo menos depreciação e perdas por irrecuperabilidades. Então, a 4 é a letra C. E onde é que está isso? Está no CPC 29. Aqui, ó, pessoal. Ele diz assim, ó, o 12. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo. Então, o ativo biológico, ó, deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de vendas no momento do reconhecimento inicial. Então, ó, no momento do reconhecimento inicial, você tem que reconhecer o ativo biológico ao valor justo. E no final de cada período de competência, exceto para os casos descritos no item 30, que eu vou já mostrar, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. É este caso aqui que nós vimos a questão, é que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. Aí o item 13 do CPC diz, ó, o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo menos as despesas de venda no momento da colheita. Então, ó, no momento da colheita, você tem que fazer o quê? Ele é o valor justo menos as despesas do valor da colheita. O valor a si atribuído representa o custo no momento de aplicação do pronunciamento técnico 16, estoques ou outro pronunciamento. Então, no momento da colheita, você colheu, vai ser o quê? Valor justo menos as despesas da colheita. Aí, a partir daí, depois daí já vai ser de acordo com o CPC 16, quando você mandar, quando for representado o custo. E aqui nós temos o item 30. Ó. Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável. Isso é a premissa. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada no caso de ativo biológico cujo valor deveria ser cotado pelo mercado. Porém,
este não o tem disponível e as alternativas para mensurá-lo não são claramente confiáveis. Em tais situações, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas. Então, assim, ó, você deve mensurar o seu ativo ao valor de mercado. Não é confiável, aí você vai para o quê? Para essa situação aqui, ó. O ativo biológico deve ser mensurado ao custo, quando não for confiável, ó, deve ser mensurado ao custo menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidades acumuladas. Bastante cuidado nisso aí. Vamos para a próxima questão. A 5. 5 caiu na FGV. Assinale a opção que indica o ativo de uma instituição que pode ser mensurado pelo valor justo ou pelo valor justo menos despesas de vendas. Então, ele quer o quê? Valor justo ou valor justo menos despesas de vendas. Ó. Ativo intangível formado internamente, ativo intangível adquirido de terceiros, produto agrícola colhidos de ativo biológico, ativo imobilizado de vida útil definida ou contingência ativas. A resposta é a letra C. Que indica o ativo de uma instituição que pode ser mensurado pelo valor justo ou pelo valor justo menos as despesas de vendas. Então, é o que? Produto agrícola colhido de ativos biológicos. A próxima. Aliás, aí por que essa explicação está no item 12 e 13 de CPC? O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos as despesas de venda no momento do reconhecimento inicial. E, no final de cada período de competência, exceto para os casos descritos do item 30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo. Então, a resposta da questão está aqui, ó, nesta parte aqui do item 13, tá? O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda no momento da colheita. O valor assim atribuído representa o custo no momento da aplicação do pronunciamento técnico CPC 16. Então, vamos continuar aqui. Só um segundinho aqui, só para eu ligar aqui. Sexta questão. Consulplan, bacharel, CFC, primeiro exame de suficiência 2018. Uma companhia tem como objeto social a produção e a comercialização de cana-de-açúcar. Para tanto, consta em seu balanço patrimonial algumas lavouras de cana-de-açúcar registradas no grupo de ativos biológicos. Em seu último exercício social, a companhia divulgou que aplicou de maneira consistente as seguintes políticas contábeis. A cana colhida foi mensurada ao valor justo menos as despesas de vendas no momento da colheita e reconhecida nos estoques de produtos agrícolas. 2. Os estoques de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas foram avaliados pelo custo de aquisição, haja visto que o valor do custo é menor que o valor realizável líquido. 3. As lavouras de cana-de-açúcar foram mensuradas pelo valor justo, utilizando a abordagem de preço de mercado desse commodity, deduzido das despesas com vendas e custo a incorrer a partir da pré-colheita. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que essa companhia atendeu ao que dispõe a norma NBC-TG 29R2, ativo biológico e produto agrícola, e NBC-TG 16R2, estoques, no que consta em... Então, vamos ver aqui, pessoal. A cana colhida foi mensurada ao valor justo, menos as despesas de venda no ponto da colheita, e reconhecida nos estoques de produto agrícola, ativo circulante. Isso aqui é verdade. Então, pessoal, no momento da colheita, ó, quando ele reconheceu aqui, ó, no momento da colheita, e depois ele colocou nos estoques, quando ele vai colocar nos estoques, aí eu já vou trabalhar com CPC 16. Então, isso aqui passa a ser o quê? Ativo circulante. O ativo biológico é um ativo não circulante, mas quando você já passa para o CPC 16, é um ativo circulante. 2. Os estoques de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas foram avaliados pelo custo de aquisição. Haja visto que o valor de custo é menor que o valor realizável líquido. Então, aqui, ó, os estoques de adubos, eles não são
eles não são ativos biológicos nem produtos biológicos, eles são que? Estoques. E quando você vai avaliar os estoques, você vai ver custo ou valor realizável, dos dois o menor. Então essa 2 aqui também está certa. 3. As lavouras de cana-de-açúcar foram mensuradas pelo valor justo, utilizando a abordagem de preço de mercado desse commodity, deduzido das despesas com vendas e custo a incorrer para a colheita. Então isso aqui, do jeito que nós fizemos lá, pessoal, é o item 30 do CPC. Então isso aqui está verdade. Então a resposta é a letra A. 7. Comperv, Contabilidade 2017. De acordo com o reconhecimento e as formas de avaliação a que estão sujeitos os itens patrimoniais de empresas privadas, é correto afirmar. Aí ele está pedindo a opção correta. Então ele está pedindo a opção correta. Então a gente já vai lendo aqui, já vai vendo aqui se está certo ou errado. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como os outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais, tais como seguro, transporte, impostos não cumulativos, manuseios e outros atribuídos à aquisição de produtos acabados ou materiais de serviço. Então, pessoal, o valor de custo do estoque deve incluir não todos os custos, é o preço de compra. Preço de compra. Preço de compra, aí você inclui os impostos não recuperáveis, exclui os impostos recuperáveis, coloca os seguros e o transporte. Então, o erro está aqui. E ainda mais diz assim, ó, e outros atribuídos à aquisição de produtos acabados materiais. Se aqui tiver despesas, ó, ele não especificou quais são esses outros. Mas se tiver despesa, ó, despesa não entra, tá? Então, pode ser que aqui tenha despesa nesses itens, outros custos atribuíveis. Então, essa daqui está falsa. Então, não deve incluir todos os custos. Alguns custos são excluídos. Então, o erro está aqui. B. Os ativos biológicos e os produtos agrícolas são reconhecidos pela entidade quando são cumpridas as seguintes exigências. A entidade controla o ativo como resultado de eventos passados. Verdade. Os benefícios econômicos futuros associados ao ativo provavelmente fluem para a entidade. Verdade. E o valor justo ou o custo do ativo pode ser mensurado confiavelmente. Então, a nossa resposta da questão é a letra B. Vamos ver onde é que está o erro das outras opções. A C. As propriedades para investimentos, tais como os imóveis para aluguel ou para valorização do capital, devem ser inicialmente mensurados pelo seu custo ou valor justo e atualizados pelo gasto com reparos e manutenções diárias. Se a propriedade for comprada a prazo, seu custo a ser contabilizado como valor inicial deverá ser equivalente ao valor pago pela propriedade. Então, pessoal, o erro da questão está aqui, ó. Deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo. Verdade. Ou valor justo. Não. Você tem que ter o custo histórico. Então, na hora que você compra, ó, ele tem que ser de acordo com o custo histórico. Então, isso aqui está errado. A D. As participações em ações, que está errado. As participações em ações no capital social de outras sociedades podem ser avaliadas pelo valor justo ou pelo método de equivalência patrimonial. Correto. Se o investimento é feito por uma empresa e controlado juntamente com a entidade, ele deve ser avaliado pelo método valor justo. No entanto, se o investidor tem influência significativa, ele deve ser avaliado pelo MEP. Então, ó, se o investimento é feito por uma empresa e controlado juntamente com a entidade, ele deve ser avaliado pelo MEP, não é valor justo, é pelo MEP. Então, o erro está aqui. Então, essa daqui também está errada. Com isto, a nossa resposta é a letra B. E aqui, ó, nós temos a definição lá do CPC de ativo biológico. Ó. A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando e somente quando controlar o ativo como revenda de eventos passados. For provável que os benefícios econômicos futuros associados com o ativo fluirão para a entidade. E o valor justo ou o custo do ativo pudesse ser mensurado confiavelmente. Isso aqui, ó, está no CPC 29. Vamos para a próxima. A 8, questão 8. A contabilidade de produção agropecuária possui procedimentos e elementos próprios que diferenciam a contabilidade societária tradicional. Um desses procedimentos é a necessidade de avaliação, a valor justo, dos chamados ativos biológicos.
exceto aqueles que se caracterizam como hospedeiros ou portadores. Aí ele diz, um exemplo de ativo hospedeiro. Exemplo de ativo hospedeiro, pessoal. O que é o ativo hospedeiro? O ativo hospedeiro é aquele que você tira o produto e o ativo continua. Nesse caso é a laranjeira. Você tem aqui o pé de laranjeira, ó. Aqui o pé de laranjeira, né? Cheio de laranjazinha, ó. Você tira as laranjas e o pé continua. O pé de soja, na hora que você tira a soja, você tem que tirar o pé com tudo. O café colhido, do mesmo jeito. Então, ó, essas daqui estão erradas. A resposta é a letra A. Vamos para... E aqui ainda diz, ó, o que nós dissemos lá no início, né? Ó. O bear e plant, ativo hospedeiro ou planta portadora, portanto, compreende os ativos onde são extraídos produtos agrícolas sem que aquele deixe de existir. Pé de laranjeira, colhendo a laranja, o pé continua. Pé de goiabeira, colhendo a goiabeira, o pé continua. Boi reprodutor é um ativo hospedeiro. Não são ativos hospedeiros. Boi para abate, que é um ativo biológico. Pé de soja, para colher a soja tem que arrancar o pé. Pé de milho, do mesmo jeito, arranca o pé e acabou tudo. E aqui a nossa última questão, a 9. A entidade goiana é a agroindústria brasileira que lidera o mercado de polpa de pequi em conserva e se orgulha de ser responsável por toda a cadeia produtiva. Além desse produto, a empresa goiana desenvolveu a tecnologia para produzir biodiesel a partir do caroço dessa fruta. De acordo com os dirigentes da empresa goiana, partindo de mudas preparadas em laboratório, a produção do pequizeiro inicia-se de 4 a 5 anos após o plantio. Trata-se de uma árvore que atinge o seu ápice de produção aos 200 anos, podendo viver até 1.200 anos. Todavia, a empresa goiana registrou a patente de uma modificação genética, gerando o Pequi H55. Trata-se de uma árvore híbrida que inicia a sua vida produtiva em nível máximo aos 10 anos, além de possuir um caroço 3 vezes maior, comparativamente ao pequizeiro encontrado na natureza. O biodiesel produzido pela empresa goiana é um produto agrícola que passou por transformação e por isso não pode ser mensurado pelo valor justo, registrado na conta de estoque e mensurado ao valor justo. Aí aqui ele diz, um ativo biológico que passou por transformação e por isso não pode ser mensurado ao valor justo, um produto agrícola que passou por transformação e por isso deve ser mensurado ao valor justo, mensurado ao valor justo, pois é um produto agrícola. Então, pessoal, ele está se referindo ao quê? Ao biodiesel. Biodiesel, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiramente, nós temos o quê? Nós temos o pequizeiro. Esse pequizeiro aqui, ó. Esse pequizeiro é o quê? É o nosso ativo biológico. O pequizeiro é o ativo biológico, correto? Depois ele deu o pequi. O pequi, ó, é o produto agrícola. Então, o pequi é o produto agrícola. E depois temos o biodiesel. O biodiesel já é um produto transformativo. Então, já que ele já foi transformado, então ele deixa de ser mensurado pelo valor justo. Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um produto agrícola que passou por transformação e por isso não pode ser mensurado ao valor justo. Então, isso aqui, ó, é verdade. Ele não pode ser mensurado pelo valor justo. Ele tem que ser mensurado o quê? Mensurado através do valor lá dos estoques, CPC 16. Custo ou valor realizável, dos dois o menor. Então, isso aqui, ó, já é o CPC 16. Então, ele não pode ser mensurado ao valor justo. Por quê? Porque ele é um produto agrícola. Então, ó, primeiro veio o pequi, depois veio o biodiesel. O biodiesel já é um produto agrícola transformado. Então, ele tem que ser transformado através do CPC 16. A B, registrado na conta de estoques e mensurado ao valor justo. Isso aqui está errado, ó. Se ele está mensurado no valor do estoque, ele não pode ser mensurado ao valor justo. Nos estoques, eu não posso mensurar ao valor justo. A C, um ativo biológico que passou por transformação e o biodiesel não é um ativo biológico. Um ativo biológico é o quê? É um animal ou uma planta vivos. Um produto agrícola que passou por transformação e por isso deve ser mensurado pelo valor justo.
ele já passou por transformação, mas não deve ser mensurado pelo valor justo. Mensurado ao valor justo, pois é um produto agrícola. É a mesma coisa aqui, então está errado. Ele só fez inverter. Então a resposta é a letra A, porque ele não pode ser mensurado ao valor justo. Então, pessoal, com isto nós terminamos aqui a nossa aula de ativos biológicos, tá? Então, até a próxima e vamos ficar atentos que vai ter mais vídeos.